Graça e paz, igreja. Queridos, hoje nós daremos, ou melhor, nesse vídeo, nós daremos continuidade à nossa série de estudos Guardando o Nosso Coração e veremos um tema, o tema Armadilhas de Satanás. Isso é importante, irmãos, porque é como que um desdobramento do tema anterior do nosso estudo, né, as tentações, e para guardarmos o nosso coração, nós precisamos estar atentos às armadilhas que Satanás usa na tentação para conquistar no nosso coração ou nos derrubar no caminho da santificação. Agora, irmãos, nós veremos algumas armadilhas, não todas, mas as mais comuns a partir da Escritura, né, as armas que Satanás usa para conduzir os homens ao pecado. E usaremos como base para esse nosso estudo hoje, irmãos, o livro, uma obra de um puritano congregacional inglês, Thomas Brooks. Ele escreveu uma obra excelente cujo título é Preciosos Remédios contra as Armadilhas de Satanás. Em português, irmãos, infelizmente nós não temos essa obra completa. Nós temos apenas duas traduções de duas versões simplificadas dessa obra. E eu as usarei hoje aqui. Elas são suficientes para nós, né, em seus resumos, e eu vou pensar e selecionar algumas armadilhas e os seus subsequentes remédios contra elas, como nós podemos nos proteger. Por isso, irmãos, a partir de agora, vocês apenas ouvirão minha voz lendo os extratos dessa obra, que eu achei que essa abordagem seria melhor para poder ter mais proveito a esse material. Tá bom, irmãos? Que Deus nos abençoe e edifique a nossa igreja enquanto nós ouvimos esse estudo. Então, vamos lá. Às vezes, Satanás leva os crentes a pecar, mostrando o prazer de pecar, porém ocultando a tristeza que resulta do pecado. Ele faz com que o pecado pareça prazeroso e atraente. Porém, há 4 maneiras para se evitar ser levado por essa armadilha de Satanás. Primeiro, os crentes sempre devem se manter o mais longe possível do pecado. Paulo instrui os crentes a odiar o que é mal, odiá-lo profundamente. Ele diz em Romanos 12:9. Segundo, os crentes devem lembrar-se de que o prazer em pecar logo se torna amargo. Terceiro, os crentes devem lembrar que o pecado fará com que eles percam o que realmente é bom. Aqueles que se entregam ao pecado perdem o favor de Deus. Sua alegria cristã desaparece. Eles não desfrutam mais a paz interior. O Espírito não os abençoa. Até mesmo a vida cotidiana se torna tediosa. Quarto, os crentes precisam pensar como o pecado engana as pessoas. Quando o pecado os engana, geralmente os crentes não admitem estar fazendo algo errado. Pelo contrário, eles acham que estão certos. O pecado os leva a crer que o mal é bom. Nada é mais traiçoeiro e enganador do que o pecado. Segundo, às vezes Satanás leva o crente a pecar, fazendo com que ele pense que o pecado é saudável, normal e mesmo bom para eles, e também que certos pecados são muito pequenos e, portanto, não têm importância. Se Satanás tenta levá-los a pecar assim, lembre-se de 4 fatores importantes. Primeiro, o pecado é sempre ruim e mal, mesmo quando parece normal e saudável. A verdade sobre alguma coisa nem sempre é clara para os crentes. Satanás ama ocultar dos crentes a verdade sobre o pecado. Segundo, quanto mais o pecado parece bom, mais é perigoso. As pessoas mais propensas a pecar são aquelas que pensam que ser orgulhoso, sensual e ganancioso são maneiras normais de se viver. Elas estão em perigo maior quando pensam que pecar é algo santo. E terceiro, os crentes precisam ver o pecado como ele realmente é. Na vida, o pecado pode ter parecido bonito, desejável, agradável, normal e correto. Mas na morte, as pessoas saberão que o pecado é temível e terrível. A consciência pode ficar cauterizada por um tempo, mas na morte, no dia do juízo, a consciência despertará e mostrará que o pecado é amargoso e prejudicial. Então os crentes devem aprender agora a ver o pecado como ele realmente é, como coisa eterna. Deus e a consciência mostrarão que isso é mesmo. Quarto, mesmo os pecados que parecem atrativos causaram a morte de Jesus Cristo. Quando os crentes pensam no Senhor derramando o seu sangue por eles, devem perceber como o pecado é perverso,
devem evitá-lo e combatê-lo em suas vidas. Agora, a outra maneira de Satanás levar os crentes ao pecado é tentar fazê-los pecar dizendo que os pecados são pequenos e sem importância. Quando ele tenta os crentes dessa forma, eles devem lembrar esses fatores. Primeiro, os pecados que eles talvez pensem ser pequenos têm recebido o maior julgamento de Deus. Mesmo o pecado menor continua como um pecado contra a lei santa de Deus. Um pecado bem pequeno, difícil de falar, é ainda um pecado contra a bondade e grandiosa glória de Deus. Segundo, um pecadinho frequentemente leva a um pecado maior. O pecado se aposta das pessoas gradualmente, espalha-se em suas vidas pouco a pouco. Se eles continuam pecando nos pequenos pecados, então o pecado se apossará deles completamente. O rei Davi cometeu um pequeno pecado quando ele desejou para si Batseba, mulher de outro homem, porque ela era bonita. Como resultado, Davi pecou mais e mais. Ele teve uma relação sexual com Batseba, mesmo ela sendo casada com outra pessoa, e depois Davi fez com que o marido dela morresse na batalha. Uma vez que as pessoas começaram a pecar, mesmo em pequenas coisas, elas não podem parar de pecar, e geralmente vão dos pequenos aos grandes pecados. Terceiro, uma das coisas mais tristes que os crentes podem fazer é afastar-se de Deus por causa de pecadinhos. Muitos crentes preferem desfrutar um pouco daquilo que Deus declara errado a desfrutar o próprio Deus. Se os crentes discordam de um amigo e discutem com ele sobre uma questão pequena, não seria isso a maior indelicadeza? Se eles rompem com um bom amigo sem uma boa razão, eles são tolos e maus. Da mesma forma, é tolice e ruim pecar contra Deus e abandoná-lo por causa de um pecadinho. Deus é grande em sua bondade para com os crentes, portanto, na verdade, é um grande pecado afastar-se dele por algo insignificante. Quarto, muitas vezes o perigo maior está nos pecados pequenos. Os pecadinhos podem operar nas vidas por um longo período, até que eles fazem um grande estrago. Um minúsculo furo no navio deixa que a água entre lentamente até que o navio afunde. Um pecado minúsculo pode arruinar gradualmente uma vida. E finalmente, quinto, quando Deus mostra para os crentes o quão poderoso o menor pecado pode ser, eles sabem que não podem enfrentá-lo. Eles sabem que não podem pensar nele com superficialidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Todo o pecado, pequeno ou grande, resulta em morte espiritual. Mas ainda, outra armadilha de Satanás é dizer que as melhores pessoas na Bíblia pecaram, portanto qualquer crente pode pecar. Segundo, ele dirá aos crentes que não precisam se preocupar com o pecado, porque Deus sempre os perdoará. Primeiramente, Satanás às vezes diz aos crentes, sim, que os melhores pecaram, portanto, o pecado é algo aceitável. Davi foi um homem que Deus amou, mesmo assim ele teve relação sexual com a mulher de outro homem. Assim Satanás nos diz que pecar não é errado. Noé foi favorecido por Deus. Contudo, em Gênesis 9:21, vemos que esse mesmo Noé embebedou-se. Então Satanás diz aos crentes que beber também não é errado. Jesus disse que Pedro havia sido abençoado pelo Senhor. Mas em Mateus 26:74, esse mesmo Pedro jurou e disse que não conhecia Jesus. Então, Satanás diz aos crentes que os pecados como esses também não são errados. Bem, Satanás está certo? Davi, Noé e Pedro, e muitas outras pessoas boas que Deus amou, também pecaram e pecaram sinceramente. Isso significa que os crentes não precisam se preocupar com o pecado? Primeiro, obviamente que Satanás está se referindo somente à metade da história sobre o povo da Bíblia, como Davi ou Pedro. Davi pecou, mas arrependeu-se. O Salmo 51 conta como Davi se sentiu e o que ele fez após ter pecado. Ele disse: "Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado." Salmo 51:2. Essas não são palavras de alguém que não está preocupado com o pecado. Davi reconheceu o seu pecado, odiou-o e rogou pela misericórdia de Deus. Da mesma forma, depois de jurar e afirmar que não conhecia Jesus, Pedro se retirou e chorou amargamente.
Mateus 26:74. Por que Pedro chorou? Porque ele sabia que havia feito algo errado e odiou o que fez. Portanto, quando os crentes pensam que podem pecar porque as pessoas boas da Bíblia pecaram, elas devem se perguntar: eu me arrependo da mesma forma que essas pessoas se arrependeram? Aquelas pessoas da Bíblia odiaram o pecado, embora de vez em quando pecassem. Da mesma maneira, os crentes devem odiar o pecado e manter distância dele. Segundo, observe que essas pessoas boas não continuaram pecando. Elas pecavam ocasionalmente e não planejavam ou intencionavam pecar continuamente. Quanto mais os crentes forem abençoados, mais severamente serão julgados se esquecerem de tais bênçãos. Terceiro, os crentes nunca devem pensar que pelo fato de desfrutarem alguma bênção de Deus está tudo bem. Quarto, a misericórdia de Deus é uma razão muito forte para não pecar. A bondade de Deus não é uma desculpa para pecar. A Bíblia diz que por causa de toda a misericórdia de Deus, os crentes devem oferecer-se totalmente a Ele, corpo, mente e tudo o que são, para que Ele os use em seu serviço. Romanos 12, 1 e 2. A bondade de Deus deve levar os crentes a amarem a Deus e não a pecarem contra Ele. Entender corretamente a bondade de Deus é ser atraído para Ele de maneira tal que o desejo de pecar contra Ele seja derrotado. Mas ainda há outra armadilha que Satanás usa contra os crentes. Ele diz que é fácil afastar-se do pecado, basta arrepender-se. Ora, essa mentira de Satanás é muito perigosa. É uma mentira que tem lançado muitas pessoas debaixo do controle e do poder do pecado. O arrependimento não é fácil. É difícil, é tão difícil que está acima de nossa própria vontade. Para se arrepender, os crentes precisam de um poder semelhante ao que fez o mundo ou que levantou Jesus da morte. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo que o servo de Deus deve ensinar a verdade às pessoas, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. 2 Timóteo 2,25. O arrependimento não é fácil. O arrependimento é um presente de Deus. Jeremias, o profeta, perguntou: pode o leopardo mudar as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês acostumados a praticar o mal. As pessoas não podem mudar a si mesmas. Elas não podem abandonar o pecado por conta própria. Elas precisam do poder de Deus para atuar nelas e mudá-las. Somente dizer a verdade, Senhor, tem misericórdia de mim, não é arrependimento verdadeiro. Mudar tais palavras sem qualquer mudança na vida de uma pessoa é apenas fingir um arrependimento. O arrependimento não é algo natural para os seres humanos. Eles precisam tanto da misericórdia, bondade, amor e poder de Deus para poderem se arrepender, quanto para livrá-los do pecado. Satanás pode a princípio dizer às pessoas que o arrependimento é fácil, mas depois de elas terem pecado, ele mudará a sua mensagem e dirá que o arrependimento é quase impossível. Uma vez que elas estão em pecado, ele dirá que o arrependimento, agora, é a coisa mais dura e mais difícil do mundo. Ele dirá que é muitíssimo difícil deixar os pecados que se tornaram parte de suas vidas. Ele dirá que não podem se arrepender, pois não observaram a misericórdia e as advertências do Espírito Santo. Satanás fará com que se lembrem de quantas vezes pecaram e quão terríveis são os seus pecados. Agora é impossível de se arrepender, ele dirá. Portanto, os cristãos devem ser sábios. Eles devem se arrepender agora. Arrependimento nunca é fácil, mas a misericórdia de Deus está disponível a todos que abandonam o pecado e se voltam para Ele. Outra armadilha de Satanás é mostrar aos crentes que pessoas pecadoras gostam das coisas boas da vida, apesar de pecarem. Ele diz que pecar deve ser correto, já que os pecadores vivem tão bem, ou às vezes ele leva os crentes ao pecado, despertando neles o desejo de estar perto de pessoas cujas vidas são pecaminosas, ou para estar em lugares onde coisas más acontecem. Porém, se as pessoas não querem pecar, elas devem ficar longe de qualquer coisa que induza ao pecado. Se você deseja desfrutar da bênção de Deus, seja como José e afaste-se de qualquer coisa que encoraje a pecar. É um sinal da bondade de Deus operando nos crentes, quando esses se afastam daquilo que pode levá-los a pecar. Mas como eu disse, Satanás pode levar os crentes a pecar
mostrando que pessoas pecadoras usufruem coisas boas da vida e não têm problemas. Porém, os pecadores desfrutam as coisas boas da vida, mas essas bênçãos não são nada quando comparadas com as bênçãos que eles não têm. Que valem as bênçãos desta vida na terra se as pessoas não têm o amor de Deus, o perdão dos pecados, a presença de Jesus Cristo e a esperança da glória? Ainda outra armadilha de Satanás é fazer com que os crentes pensem que, devido às outras pessoas serem mais pecadoras do que eles estão seguros e, portanto, podem pecar. E, em segundo lugar, ele leva-os a pensar que o cristianismo é cheio de ideias tolas e de erros. Porém, os crentes devem olhar primeiramente para as suas próprias vidas e ver o próprio pecado antes de olhar para o pecado de outros. Eles não devem se comparar a outras pessoas, mas com a Bíblia, que é o padrão para as suas vidas. E como falei, Satanás tenta persuadir os crentes de que o cristianismo não deve ser levado a sério. Ele dirá que a Bíblia está cheia de erros, que Jesus nunca viveu na terra, que as histórias da Bíblia são apenas para nos dar uma ideia sobre crentes e nada mais. Ele pode, por meio disso, dar uma ideia de que os crentes estão se tornando muito inteligentes e progressivos em seu pensamento. Mas o único alvo dele é levá-los ao pecado. Portanto, os crentes devem lembrar que a verdade de Deus na Bíblia precisa ser aplicada a todas as suas áreas da vida. Somente dessa forma, eles pensarão corretamente, tomarão decisões com sabedoria e estarão livres do estilo de vida tolo e sem sentido. As ideias errôneas lhes causarão muitos danos. E por último, dentre outras armadilhas que poderiam ser elencadas, Satanás pode fazer a vida neste mundo presente parecer-lhe tão atraente que esquecem totalmente o que Deus deseja que façam. Ele também pode mostrar-lhes que viver como cristão resulta em perigo, perda e sofrimento. Porém, crente, nada que este mundo pode oferecer tem algum poder para livrar-te do mal ou para fazer-te bem. Poder, fama ou dinheiro não ajudará em tempos de necessidade espiritual. Tudo neste mundo é vazio e sem valor próprio. As pessoas não ganham nada de valor eterno neste mundo. Tudo nesta vida é incerto, falível e sujeito a mudanças. Tudo o que parece tão atrativo neste mundo é também danoso e perigoso para nós por causa do nosso pecado. Esse é o perigo em ficar satisfeito com o presente mundo. Sendo pecadores, as pessoas facilmente se afastam de Deus. Todos os prazeres deste mundo são acompanhados de problemas e preocupações. A Bíblia ensina que os crentes devem apegar-se mais firmemente às coisas eternas e imutáveis do que às coisas deste mundo. O povo do Antigo Testamento, que tinha fé em Deus, desejaram uma pátria muito melhor, a celestial. Hebreus 11:16. Esses crentes queriam o melhor. Eles esperavam pela vida no céu e se livraram de qualquer coisa que parecia atrativa nesta vida. A verdadeira felicidade não é encontrada em desfrutar as coisas dessa vida. A verdadeira felicidade é tão grande e gloriosa que só pode ser encontrada em Deus. Ter conhecimento de Deus é a melhor experiência que qualquer cristão pode adquirir. Irmãos, essas são algumas armadilhas de Satanás para os crentes. Estejamos alertas a elas e a toda tentativa dele de derrubar-nos. Por isso, irmãos, guardemos o nosso coração no Senhor e clamemos pela sua misericórdia e socorro, para permanecermos firmes até o dia da sua volta. Amém.